A paz do Senhor, meus irmãos. Desejo que estejam todos gozando da plena paz, da graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Taranto, estaremos dando prosseguimento ao nossa disciplina de História de Israel. Hoje estaremos falando sobre o período dos juízes. Só que antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria passar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me entreguem, mandem para o grupo ali do nosso Zap, o WhatsApp. Eu quero que vocês façam uma tabela com os principais não, com todos os juízes que nós falamos aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre eles, né? Quero que vocês façam uma tabela com os juízes e com os seus principais feitos, ok? O que os destacou, ou aquilo que chamou atenção na vida deles para vocês. É algo bem pessoal, eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho e fizesse com uma capa, com o seu nomezinho direitinho lá escrito, discriminando cada juiz a partir de Otiniel. Se você quiser considerar o Samuel e o Eli também como juízes, como algumas linhas teológicas assim consideram, vocês têm toda a liberdade, tá bom? Então vamos fazer então um trabalho e onde vocês vão colocar todos os juízes do período dos juízes da história de Israel, que vai mais ou menos do ano 1390 até o ano 1030, correto? Foi aproximadamente 349 anos aí de julgamento até Saul ascender ao trono. Então, nessa linha entrarão então Samuel e Eli, ok? Porque eles também foram juízes, apesar de não estarem no livro de Juízes, né? Eles estão lá no livro de Samuel, né? Ela vai falar de Eli, primeiro Samuel, vai falar de Eli e de Samuel, ok? Então me faça esse trabalho com todos os juízes, com suas características, aquilo que mais lhe chamou a atenção com respeito a esses juízes, pontos positivos, pontos negativos, faça lá, coloque direitinho ali com folha justificada. Não quero que vocês me entreguem trabalho escrito, não. Mandem e-mail eletrônico mesmo lá para o canal de WhatsApp, ok? E vocês tenham até mais ou menos semana que vem, né, para me mandar esse trabalho para eu fechar as notas de vocês. Bom, Deus abençoe, que Deus nos ajude e nos guarde nesta aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre o período dos juízes. Então, seguindo a nossa apostila, eu vou dar uma reduzida aqui na minha fotozinha aqui. Nós vamos passar aqui, então, para o nosso slide. Então, período dos juízes, né? Nós vamos falar sobre o contexto histórico, vamos ver quem eram os juízes, os principais juízes, as guerras, né, que tiveram, né, entre as tribos. Temos outros juízes também, né? E Samuel. Contexto histórico. Então, o período dos juízes, irmãos, ele durou aproximadamente do ano 1390 a 1030, 1040, por ali. Então, vai dar mais ou menos 350 anos. Então, vai da conquista do território até a coroação de Saul. Vocês sabem muito bem que quem ungiu Saul rei foi Samuel. Samuel foi o último juiz. Período de consolidação da conquista e estabilização. Nós vamos ver isso aí também. A maioria das tribos não conseguiu. Desculpe, esse período de consolidação da conquista e estabilização foi o período, né, de consolidação da conquista da terra prometida. Não se esqueça que o livro do Juízes é a sequência do livro de Josué. Josué já havia morrido, né? E ele, capítulo 24, Josué, então, ele vai reunir o povo, já está perto da sua morte, e ele faz aquela famosa declaração. Olha,
nós já chegamos aqui nessa terra, Deus nos abençoou, nos guardou até aqui. Agora vocês têm que ser fiéis ao Senhor. E vocês vão decidir se vocês vão seguir os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou vão seguir os deuses dos vossos pais, aqueles deuses que estavam da além do rio. O que ele queria dizer com da além do rio? Porque da além do rio, ele está fazendo menção a Abraão. Tanto é que o nome Hebreus vem da palavra filhos de Eber, que foi um descendente de Abraão, e Eber, ou Avar, né, no hebraico, significa aquele que passa, aquele que atravessa. Atravessa o quê? Então, acredita-se que esse nome foi dado porque os hebreus são descendentes de Eber, ou Avar, aqueles que atravessam, que vieram da além do rio. Que rio? Lá de Arã, da Mesopotâmia. Que rios que são esses? Rio Tigre e Rio Eufrates. Fazia parte lá da Mesopotâmia. Depois veio a ser ali aquela região da Babilônia, né? Região dos Assírios, da Babilônia depois, né? Antes, os primeiros povos lá, os sumérios, né? Onde ali, com certeza, Abraão conviveu com os descendentes deles. Então, por isso que eles são chamados de hebreus, porque são aqueles que atravessaram o rio. E Josué então está dizendo, olha, vocês vão decidir se vocês vão adorar aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou os deuses dos vossos pais que vieram da além do rio. Agora, eu já me decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse período aqui foi o período da consolidação e da conquista e da estabilização das terras, da terra prometida, né? das partilhas da terra, de cada posse de cada tribo. A saber que os levitas não tinham terras, né? Na partilha das terras, os levitas não tinham direito à posse. Eles tinham algumas cidades que eles moravam, né? Tinham a cidade de refúgio e também tinham a cidade dos levitas. E os levitas, a cidade não dos levitas, onde eles moravam, mas eles não eram donos de terra. Interessante que o Senhor disse que aos levitas não teriam posses de terra, mas a herança dos levitas seria o próprio Senhor. Coisa linda isso, né? O Senhor sendo a herança dos levitas. Então, que o Senhor possa ser a nossa herança também. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na versão original hebraica diz, o Senhor meu pastor e ele não faltará. Então, o que não vai faltar é o pastor. Ele não vai faltar para mim. Essa é a versão mais correta desse salmo. Se o pastor não vai faltar, então não nos faltará nada, né? A maioria das tribos não conseguiu conquistar totalmente seus territórios. Nós vamos ver isso aí também, um problema muito sério de mistura novamente de Israel com os cananeus. Houve permanência de encraves, né, cananitas, problema de guerras e conflitos. Havia um conflito entre as civilizações cananita e israelita, isso foi constante. Também isso vai persistir até a época dos reis. E o povo abandonou a Deus e seguiu aos deuses de Canaã. Contexto histórico, Israel não dispunha nem de governo, nem de exército centralizado. Então, quando as tribos tomaram posse da terra, não havia uma capital, como hoje tem lá Tel Aviv, né, ou Jerusalém, a capital espiritual. Então, nós temos lá, hoje tem uma capital política, né? Mas naquela época que eles entraram na Terra Prometida, a terra simplesmente, lá a Palestina foi repartida por regiões e quem dominava cada região era um juiz, era um patriarca, era um cabeça, às vezes chamado de cabeça também, na Bíblia, né? Ou um shofat. Shofat é um juiz, né? E shofatim, o plural, significa juízes. Tanto é que o livro Juízes se escreve no hebraico, é shofatim, né? Shofatim. Então, esses homens, eles eram os responsáveis. Quando tinha algum conflito próximo às terras de uma tribo, o juiz daquela tribo, o patriarca, o principal, ele entrava em contato com os outros juízes. Então, as famílias se uniam, as tribos se uniam e iam para a guerra, né? Iam guerrear.
A grande ameaça para os israelitas ocorreu com a invasão dos filisteus em 1170 a.C., né? Foi também na época da introdução das armas de ferro, nós falamos na aula passada, que Israel não detinha as técnicas de forja de armas de ferro. Quando precisava de armas de ferro, ou eles tinham que comprar dos cananeus, ou numa guerra eles pegavam, né, como despojo, mas eles não tinham essa técnica de forjar o ferro. Aparece também a federação das 5 cidades, Gaza, Escalon, Asdod, Gad e Ecrom, e naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Por 2 vezes, esta frase ela é repetida no livro de Juízes. É bom que se diga que o livro de Juízes, embora o período da história dos juízes ela ocorra entre 1390 e 1030 a.C., este livro só foi escrito provavelmente no século 7, 6 antes de Cristo. Então, lá para o ano 500 ou 600 antes de Cristo que esse livro foi escrito. Okay? Tanto é que quem escreveu esse livro, ele provavelmente já vivia na época dos reis, porque ele faz menção por 2 vezes. Naquele dia não havia rei em Israel. Então, se naquela época não havia rei, é porque na época dele tinha. Cada um fazia o que queria. Né? E nós vivemos hoje exatamente uma mesma época, o mesmo contexto histórico, onde as pessoas acham que são o dono do nariz, o dono dos seus narizes, meu corpo, minhas regras, algo mais ou menos parecido. Então, esse livro ele é muito atual no sentido de que vai demonstrar exatamente que os conflitos, as crises humanas, elas sempre foram as mesmas em qualquer época da nossa existência, em qualquer época da história. O homem é um ser dependente de Deus, é um ser carente, é um ser pecador, é um ser corrompido e é um ser que tem tendências à idolatria. Então, ele vai ficar bem enfatizado isso no livro dos reis. Então, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto aos seus olhos. Juízes 21 e 25. Aí então está a divisão das terras, né? O período dos juízes, foi a mesma divisão das terras lá na época de Josué. Né? Josué era da tribo de Efraim, né, de Morre, e agora então começa o período dos juízes. Então, quem eram os juízes? Eles eram líderes locais, levantados por Deus em tempos de crise. Né? Aí tem Agide versus Meleque, né? São as guerras que tiveram lá. Sua atuação abrangia um determinado território com influência limitada sobre uma ou mais tribos. Então, geralmente, o juiz ele tomava conta de uma tribo, né? Às vezes mais de uma, né? Se houvesse ali acordo. Né? E podiam ser líderes espirituais ou podiam ser guerreiros também. Vamos ver aqui essa diferença que tinha. Quais foram os juízes? Bom, nós vamos falar agora sobre cada um deles, e vamos falar aqui na Bíblia, né, sobre cada um deles. É bom que se diga que até o capítulo 16 do livro de Juízes se conta a história dos juízes. Né? Você vai ver que no capítulo 17, 18, 19, 20, 21, ali já vai contar uma outra história. Essa é uma história de fatos que ocorreram na época dos juízes. Então, são episódios que estão inseridos no livro de Juízes, não está exatamente numa ordem cronológica a partir do capítulo 16. Por curiosidade também, o livro de Ruth, que é o 8º livro, que vem depois de Juízes, né? É um livro que fala da história de uma família, do Elimeleque, da Noemi, que sai de Belém de Judá para ir peregrinar em Moabe, ficam lá por 10 anos, lá morre o pai, morre os 2 filhos, e fica lá a Noemi com as suas 2 noras, depois ela volta para Belém, lá a Ruth tem um encontro com Boaz, e lá se casa, ela tem um filho que se chama Obed, depois vem esse menino se casa e tem um filho que se chama Jessé, e esse Jessé depois vai ter filhos, 8 no mínimo, né? Homens, né? E mais 2 moças, e o mais novo se chama Jessé, vai ter esses 10 filhos, e o mais novo vai se chamar Davi. Então você vai ver que a Ruth, que era uma moabita, né, que saiu de Moab e voltou
para Belém com Noemi, ela, ela não é uma juíza, não tem relação nenhuma com a época com a história dos juízes. Mas esta história está inserida também na época dos juízes, tá? Está mais ou menos inserida nesses 350, 349 anos aproximadamente do livro dos juízes, da época dos shofatins, dos juízes. Então nós tivemos o juiz Otiniel, que ele era de Judá, né? Ele está referenciado lá em Juízes 3, do 7 ao 11. Nós temos Eude, né? Que era benjamita, que subjugou os moabitas. O Otiniel ele livrou Israel do ataque dos mesopotâmios. Nós temos Sangar, que só faz menção a ele num versículo 31, mas ele não faz uma menção mais completa sobre ele. Mas tem um detalhe interessante, que ele matou 600 filisteus com um aguilhão de guiar, uma vara de guiar boi. Ele matou 600 filisteus sozinho, né, e libertou Israel. Olha só, Deus, né? Nós temos Débora, que era uma profetisa, que vai julgar Israel lá no capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes, junto com Baraque, né? Embora Baraque não esteja mencionado aqui, mas foi um julgamento duplo, né? Tem a história, nós vamos falar daqui a pouquinho alguns detalhes sobre cada um deles. Nós depois tivemos Gideão, bem conhecido, né? Aquele rapaz que estava malhando trigo no lugar onde se espremia uva, né? Se fazia vinho. Né? Então nós temos também depois Tola, que era da tribo de Issacar, né? Gideão era de Manassés. O Gideão expulsou os midianitas, o Tola livrou e julgou Israel por 23 anos. Depois nós temos Jair, não se fala muito sobre Tola e Jair, né? Ele é um gileadita, Jair, julgou Israel por 22 anos, está lá em Juízes 10. Temos Jefté, bem conhecido, valente, valoroso Jefté, homem que tinha um porém, né? Está lá no capítulo 11 do livro de Juízes, diz lá, Jefté era um gileadita, valente, valoroso, porém filho de prostituta, né? Um homem que tinha um porém, assim como nosso querido amigo Naamã, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, diz que ele era um general valente, poderoso e honrado, porém leproso. Chama atenção dos que estarão me ouvindo. Todos nós na nossa vida, seja você um general ou seja um grande guerreiro como foi o Jefté, todos nós temos um porém. Só o Senhor pode abençoar e nos controlar nesses poréns que nós temos, né? Ou pode curar, como foi o caso de Naamã, ou pode transformar esse porém, que para muitos ser filho de prostituta não é algo assim muito honroso, né? Ora, quem seja filho de prostituta não tem culpa nenhuma de ser, né? Existem alguns poréns que nós não temos culpa. Outros poréns, na verdade, a gente procura. Quem procura acha, né? Mas o Senhor é todo poderoso para nos livrar e nos ajudar nesses nossos poréns. E Jefté, inclusive, significa aquele que abre. Outra curiosidade, Jesus, quando, se a memória não me trai, no Evangelho de Lucas, quando Jesus cura aquele rapaz surdo e gago, se lembra? Aí Jesus tira ele da multidão, a Bíblia diz. Jesus faz uma laminha lá, cospe, parece. Dá a entender que é uma cura um pouco diferente. Parece que Jesus cuspiu na língua dele, ou botou saliva na língua dele. E Jesus olhou para cima, deu um suspiro e disse Efatá, que quer dizer abre-te, né? Efatá é Jefté. Jesus disse Jefté, né? O nome Jefté, Efatá. Ouviu falar Efatá? Abre-te. Então, Jefté significa aquele que abre. Jesus usou esse termo, né? Efatá, abre-te. O Senhor possa abrir aí os nossos entendimentos para que sejamos crentes cheios de autoridade e poder, possamos aplicar tudo aquilo que nós temos ouvido e falado aqui para a glória do seu reino. Temos também Ibsã, que era um homem de Judá, julgou Israel por 7 anos, está lá em Juízes 12. Temos Elon, que é de Zebulon, julgou Israel também por 10 anos.
Abdom, que é de Efraim, julgou Israel por 8 anos. Temos Sansão, que era da tribo de Dan, perseguiu os filisteus e julgou por 20 anos. Depois de Sansão nós temos Samuel, embora não esteja no livro dos juízes, né? Ele também era um shofatim, ele também era um Cohen, que é um sacerdote, né? E ele era também um Navi, que é um profeta. Ele era shofatim, Cohen e um Nabi, tá? Vou falar nos termos aqui para você entender. Shofatim, juiz, Cohen, sacerdote, e Nabi, profeta. Ok? Bom, então nós vamos entrar na nossa apostila. Eu vou deixar essa tabelinha aqui, e a gente, conforme for falando, vai dando uma olhada na tabelinha. Então nós vimos aqui que esse livro, então, ele se passa mais ou menos de 1390 a 1030 a.C. Vimos também que Israel não tinha uma cidade, uma capital estabelecida, cada um tinha lá o seu juiz, seu patriarca, né, da tribo, ou um cabeça, que era o responsável pela tribo, né? E essa ocupação parcial da terra deixou Israel em dificuldades contínuas. Então, a ordem de Deus era que eles viessem a tomar conta de toda a terra, mas houve dificuldade para se tomar a terra toda. Então, sempre havia conflitos com aquelas nações que lá habitavam. Não vamos nos esquecer que o Senhor mandou que se matassem todos aqueles que estivessem na tribo. À primeira vista, parece, poxa, mas nosso Deus ele poxa, sanguinário, né? Por que Deus ia mandar matar aquele povo? Para que aquele povo? Era um povo idólatra, um povo terrível, um povo pernóstico, um povo imoral, um povo que fazia os filhos passarem pelo fogo, um povo que oferecia sacrifícios a deuses terríveis, né? Que requeriam sangue de crianças, de recém-nascidos, enfim. Então Deus sabia o porquê de mandar matar todos esses inimigos, porque eles seriam uma má influência para Israel. E foi o que aconteceu. Lá em Deuteronômio, nós falamos na aula passada, né? Vocês, quando entrarem na terra prometida, não terão os mesmos hábitos daqueles que lá habitam, porque fazem passar os filhos pelo fogo, consultam os mortos, eles fazem laceração no corpo. Vocês não farão assim, porque isso vai desagradar ao Senhor vosso Deus. Então, era para dizimar todo esse povo. Agora, pelo fato de eles serem, às vezes, muito bonzinhos demais, a bondade acabou se revertendo em mal para eles, né? Então, foram povos que influenciaram Israel a pecar. Então, esses povos que, particularmente, os que mais influenciaram Israel a pecar, agora nós vamos ver aqui que o Otoniel foi o primeiro juiz que vai combater contra os mesopotâmios, né? Nós temos lá o rei com um nome bem estranho, Uzan Rizataim, né, que fez Israel servir por 8 anos, deu servidão para eles, ficaram servindo, né, não vou dizer escravos, mas ficaram sob a opressão de Cusã Rizataim. Mas aí o Deus levanta então o nosso querido amigo Otniel, da tribo de Judá, para livrar Israel, né? Mas antes mesmo dos mesopotâmios, nós já tínhamos aí as más influências dos cananeus, né? Os cananeus eram um povo múltiplo, né? Nós temos lá os hetitas também, os amorreus, perizeus, os heveus, jebuseus, girgazeus. Eram vários povos que tinham lá, que adoravam Baal, adoravam Astarote, aquelas divindades que nós já mostramos aqui para vocês. Isso sem falar que muitos judeus, quando saíram lá do Egito, também trouxeram as suas crenças, né? Sua religiosidade ainda naqueles deuses do Egito. Foi mais fácil Deus tirar Israel do Egito do que tirar o Egito de dentro de Israel, né? Então nós vemos agora aqui na página 75 as nações opressoras. Como é que funcionou esse período dos juízes? Funcionava assim. Israel passava um período bem diante de Deus, vamos dizer assim, em lua de mel com o Senhor. Mas daqui a pouco eles se envolviam com essas nações e começavam a pecar.
Durante esse período que eles começavam a pecar, isso trazia tristeza ao coração do Senhor. O que que Deus fazia então? Deus levantava uma nação, como foi o caso dos mesopotâmios, para trazer uma disciplina, né, para Israel. Nesse momento da disciplina, que eles ficaram na primeira opressão, foram 8 anos em servidão de Cusã-Risataim, do rei da Mesopotâmia, né, do regente de lá. Eles começaram a clamar a Deus, assim como lá no Egito ficaram clamando ao Senhor, né, ficaram lá 430 anos, até que um dia Deus ouviu o clamor deles. E aqui também acontecia da mesma forma. Então você vai ver que por várias vezes, né, que Deus então levanta homens na hora do clamor para livrar Israel, né? Pelo menos, nós vamos ver aqui, pelo menos 11 vezes, se a memória não me trai, acho que são 12, né? 12 vezes. Não, pelo menos 11 vezes, né? Eli não. Eli último não, mas até Samuel, vamos dizer, até Samuel dá 11. Embora Samuel surja em um momento assim, decadência espiritual também, mas também havia uma crise espiritual em Israel. Mas vamos falar de 10, vai, até Sansão. 10. 10 vezes acontece isso. Então, o povo se desvia, passam a ser oprimido pelo inimigo, eles clamam a Deus, Deus levanta um libertador, primeiro Otiniel, aí eles ficam bem por um tempo, né? Ficaram 40 anos bem com Deus, em lua de mel, daqui a pouco pecam de novo, né? Deus manda agora os moabitas, né, na questão do Eude, o povo clama a Deus, Deus levanta Eude, e ele mata Eglon, né, os reis dos moabitas, e eles ficam em paz de novo. Então foram 10 vezes que isso aconteceu, no mínimo, né? Bom, então nós temos aí o Otiniel, que livra Israel da opressão mesopotâmica, né? Ele era da tribo de Judá, e ele tomou a iniciativa de defender a causa israelita quando veio sobre ele o Espírito do Senhor. Isso eu acho interessante, né? A manifestação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é bem diferente. Você vai ver que no livro de Juízes aconteceu com Otiniel, que veio o Espírito do Senhor sobre ele. Acontece com Jefté, no capítulo 11, versículo 29, se a memória não me trai. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, né, sobre Jefté. E também com Sansão, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo. Já no livro dos reis, a gente vai ver quando o Espírito do Senhor vem sobre Saul, depois que ele peca, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai dele, entra o Espírito mau e o Espírito do Senhor entra em Davi. Né? É interessante isso, a manifestação como é diferente. Quando no Antigo Testamento Deus ia usar alguém, o Espírito usava, daqui a pouco deixava a pessoa. Né? Era como uma força que vinha sobre a pessoa e uma virtude que vinha sobre o personagem ali, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus deixava. Mas graças a Deus que na graça não é assim mais, né? Não existe essa espírito vem, vai embora, né? Até acho que aqui é uma aula, é bom a gente dizer. Nós erramos às vezes até nas nossas orações. O Senhor manda o teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já foi mandado, meu irmão, há mais de 2000 anos atrás, né? Quando Jesus diz: "Vou para o Pai, mas enviarei outro", ele já mandou. Que dia? No dia de Pentecostes. Deus não vai mandar o Espírito Santo de novo. Ele já mandou. Ele está entre nós. Inclusive não está entre nós. Ele está em mim. Está em você. Então, essa oração é oração de tolo, né? Senhor, manda o teu Espírito Santo. O Senhor já mandou. Ele habita em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim na pessoa bendita do Espírito Santo, porque Jesus é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Certo? São 3 pessoas que formam uma divindade. Certo? Então, naquela época era diferente, né? A pessoa, então, ela era impelida pelo Espírito, uma vez cessada ali a necessidade da atuação do Espírito, o Espírito deixava, então, a pessoa, né? O segundo, então, juiz que nós temos na Bíblia registrado aqui é o Eude.
Moabe foi a nação seguinte a invadir Israel, apoiada pelos amonitas e amalequitas. Os moabitas cobravam impostos ou tributos sobre Israel. Então vocês vejam que sempre tem um fator da opressão. Então o povo está oprimindo, né? Aqui no caso os amonitas, né? Os moabitas estão oprimindo pelos amonitas e amalequitas, desculpe, né? Amalequitas. A palavra Amalek no hebraico significa aquele que lambe. Eu não sei por que eles tinham esse nome, né? Mas se eles têm esse nome é porque devia ter alguma coisa relacionada a lamber, né? Não sei por quê, mas o nome significa aquele que lambe. Interessante isso. Então esse grupo, essas nações que invadiram lá Israel e oprimiram de novo. E o povo clama a Deus e o Eude vai lá para conversar com o rei, leva um presente para ele, para o Eglon. O Eglon era um rei muito gordo, barrigudo, obeso, né? E ele dá um presente para o rei, parece que dá a entender na leitura que eles vão lá adorar um deus lá deles, deus lá dos amalequitas, né? Dos amonitas. E o que acontece? Não, é que no caso ele teve a opressão dos amonitas e amalequitas, mas após fim, os 8 anos de opressão moabita. Então, os moabitas também. Então, moabita, amalequita e amonita. São os três, tá? E esse Eglon aqui, então, ele vai com Eude ali, nesse lugar, para adorar o Deus, dá a entender assim. Daqui a pouco eles voltam desse lugar e o Eude diz para ele assim: "Ô rei, eu tenho uma palavra secreta para falar com o Senhor." E com certeza o rei deveria estar lá com o seu séquito, né? Com seus soldados à sua volta. E ele diz: então espera um pouquinho, saia todo mundo. Aí eles foram para uma recâmara lá, um lugar, compartimento secreto do rei, e só ficou lá nesse lugar o rei e o Eude, né? O Eude, que era um benjamita. E ele era canhoto, a Bíblia diz, né? E ele enfiou uma espada, irmãos, na coxa direita, ficou escondida essa espada na coxa. Provavelmente ele foi revistado. Mas ele é esperto, ele botou a espada talvez pelo lado de dentro, então a pessoa quando vai fazer a revista, bota a mão assim. Bom, com certeza ele enganou lá quem fez a revista. Ele deixou essa espada na coxa por dentro, eu acredito, né? Deve ter feito ali uma amarração. Já foi com a intenção de fazer o mal. E na hora que eles estão conversando nesse lugar secreto, ele falou assim: eu tenho uma palavra secreta. Ele diz assim: Deus manda te dizer uma palavra. Ah, sim, fala, o que é? Aí ele tira a espada e a Bíblia diz que ele encravou a espada na barriga do Eglon. Ele era um homem obeso, gordo, e a espada entrou até o cabo, meus irmãos. E olha, a Bíblia, quando conta esses detalhes aí, e diz que saíram as vísceras, o excremento, saíram as fezes, né? Já imaginou coisa horrível isso? O homem caiu lá morto. Aí o Eude, na hora que saiu, os guardas estavam do lado de fora e disse: ele não quer ser incomodado. Vocês esperam que ele tá meditando em alguma coisa lá. Aí os soldados ficaram esperando e ele foi embora, fugiu, né? E assim teve vitória lá, então, dos israelitas sobre os moabitas, né? Os amonitas e os amalequitas. Depois nós temos o terceiro juiz, que é Sangar. O Sangar não se fala muito sobre ele, nós dissemos aqui, né? Está lá no capítulo 3, versículo 31. Mas com um aguilhão, né, de um cabo. Aguilhão é um cabo com uma ponta de ferro que se guiava os bois no carro de boi, ou a pé, né? O Senhor Jesus mesmo falou com Paulo: duro é para se recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, é algo que o boi ele vai mesmo sem vontade, né? E é isso que Jesus está querendo dizer. Paulo, você não quer, mas vai fazer até contra a sua vontade. É que ele teve um espinho na carne que o acompanhou a vida inteira. E ele orou ao Senhor por 3 vezes para tirar, e o Senhor não tirou. E a minha graça te basta. Às vezes o Senhor não vai tirar, não, né? O espinho da carne. Que é isso que é o aguilhão que nos segura na presença dele. Nossa, é sério. Então, o Sangar, ele matou 600 homens, 600 com um aguilhão de boi. Juízes 3:31. Não tem muito registro dele, só tem esse versículo, né?
e julgou e matou esses 600 inimigos aí. Depois nós temos o Débora e Baraque, né? Então aqui na página 76 da nossa apostila, seguiu-se 20 anos de molestamento da parte dos cananeus nos fins do século 13 a.C., enquanto Jabim, rei dos cananeus, governava em Azor, que ficava ao norte do Mar da Galileia. Sísera, comandante do exército de Jabim, pressionava os israelitas desde Arosete a Gojim, perto do rio Quizon, na entrada do noroeste da planície de Asdraelon. Durante esses dias, Débora passou a ser reconhecida como profetisa na terra de Efraim. Então, sabendo-se que havia esse risco deles serem invadidos ali por Sísera, né? Deus dá uma palavra para Débora, que ela era uma profetisa, e a palavra era para o Baraque, né, que devia ser o vice. Só que quando ela vai chamar ela passa essa palavra de Deus lá para o Baraque, ele meio que frouxo, né? Ele disse assim: olha, eu sei que Deus está falando comigo para eu lutar contra Sísera, mas olha, eu não sei, talvez com medo. Ele falou assim, eu só vou se você for, né? Olha só, a mulher, né? Então ela acabou sendo a juíza, né? O Baraque ficou assim meio que de segundo plano. Então ela era uma profetisa, né? Ela era uma nabi e também era uma juíza, né? Uma shofatim. Ela falou para o Baraque, olha, tudo bem, eu vou para a guerra com você, contra o Císara. Só que a honra da vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E a mulher era uma tal de Jael, né? Quando o Císara, depois da batalha, ele foi perseguido, né? Os israelitas, e ele entra na tenda da Jael, uma moça lá, e ela fala assim, me esconde aqui e tal, eles estão querendo me perseguir. Ele fala assim, se esconde aí, fica aqui dentro da tenda e se cobre. Aí ele falou assim, me dá um pouco d'água, eu estou com sede. Ela pegou um leite, deu para ele, ele tomou, cansado de uma batalha, e ele lá deitado na tenda, ela pegou uma estaca com um martelo, a palavra de Deus vai nos dizer, que lá no capítulo 4 de Juízes, ela encrava a estaca na cabeça de Sísera. Então, agora o Baraque tinha ido para a guerra também, né? A glória da vitória foi de uma mulher. Tem dois aspectos aí. Pode ter sido da mulher, por causa que foi a Jael que matou, né? Também porque a Débora assumiu a frente. É bom que se diga que na história recente, década de 60, 70, Israel teve também uma primeira-ministra, né? Chamada Golda Meir. Era tipo uma Débora. Lembro, na época, eu era adolescente, na época. Israel é notícia todos os dias, né? Na televisão. Você liga a televisão todo dia, Israel é notícia, todo dia. Pode não falar do Brasil, mas no mundo inteiro se fala de Israel. Não é à toa isso. Nessa época, eu me lembro, ela sempre falava sobre a Golda Meir, que era a primeira-ministra lá de Israel, né? Então, tendo sido derrotado as forças cananeias e tendo sido Sísera morto por Jael, os israelitas obtiveram um alívio, o qual perdurou por 40 anos. Agora, mais 40 anos de lua de mel, depois da Débora, né, que foi a quarta juíza, né? Débora e o Baraque, né? Agora na tabelinha não consta o Baraque, mas o Baraque ficou em regra 2 aí. Então, no caso, fica a Débora. Logo em seguida, então, nós vamos ver que vai vir uma invasão de um povo chamado Filhos do Oriente, lá em Israel, depois desses 40 anos de paz. Está na página 77, a reversão de Israel à idolatria. Então, Israel volta à idolatria, né? Começa a fazer aquilo que desagrada ao Senhor novamente. Seguida por incursões provenientes do deserto sírio, por parte de nômades em camelos conhecidos como midianitas, amalequitas, também chamados de filhos do Oriente, que vinham tomar as plantações e os rebanhos dos israelitas. Então, esses midianitas e os amalequitas, eles viviam de ficar tomando as coisas dos outros. Talvez aquele que lambe, porque a palavra lamber
também significa tirar, né? Pode significar isso também. Lamber. Certo? O fogo lambeu, o fogo tirou, né? O fogo consumiu. Então a palavra pode ser uma metáfora também, esse amalequita, aquele que lambe é aquele que tira as coisas, né? A gente, quando está lendo a Bíblia, tem que estar muito ligado na questão das expressões, né? Do hebraísmo, que existe muito. Então, figuras de linguagem, tomar cuidado para não dar sentido de figurado naquilo que é literal e também não dar literalidade num livro que é simbólico, né? Por causa de Apocalipse, Ezequiel, Daniel. Toma cuidado, isso aí tem que estar vacinado com isso. Mas vocês estão aprendendo aqui, já são semiteólogos, né? Deus vai abençoar cada vez mais vocês aí, vão ser uma bênção na presença do Senhor. Então, esses filhos do Oriente, o negócio deles era roubar os bens alheios, né? Então, eles entram lá na terra lá dos israelitas e entram lá na terra de Gideão. Gideão era da tribo de Manassés. No meio dessa crise, irmãos, a Bíblia diz que ele está malhando trigo no lagar, no lugar de espremer uva, né? Vinho, fazer o vinho. Ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada, né? A coisa indevida, né? Mas ele está fazendo aquilo por para poder salvar, né? A colheita que ele conseguiu lá, porque senão os amalequitas iriam roubar. E nesse momento aparece o anjo do Senhor e fala: "Ô, meu valoroso, jovem, valente, valoroso. Você não é eu sou valente? Está vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Os amalequitas vêm, rouba tudo da gente, você ainda vem dessa forma aí, brincadeira, falar que eu sou valente, valoroso. Eu sou o menor da minha casa, além disso." Aí você vê que interessante, né? Deus então chama esse moço, que estava atarefado, em segredo, né? Debulhando o cereal para o seu pai. É um rapaz que estava trabalhando, né? Deus nunca chama quem está parado. Chamou alguém que estava trabalhando. E alguém que estava fazendo algo, um bem para outrem, né? Não só para si. Ele estava obedecendo o pai dele, né? Que ele era um menino, um jovem, um adolescente provavelmente, um rapaz. Apesar que a Bíblia, quando diz que era jovem, né? O contexto veterotestamentário, jovem pode ser até 30 anos, né? Jovem ainda. Até algo interessante dizer, alguns pensam que quando Abraão foi levar Isaac para sacrificar lá no altar, ele era um menino de 13, 14 anos, né? Não, irmão, já tinha mais de 20, com certeza. Porque para carregar fardo de lenha para subir aquele monte lá, uma criança não aguentaria, não. Então, segundo alguns estudiosos, ele já tinha bastante idade já, né? Era uma criancinha, adolescente. Bem, então nessa época aí, o Gideão, agora sendo ameaçado pelos amalequitas, está debulhando o trigo no lugar de amassar a uva. A gente sabe, né? O Deus chamou então ele para combater. Ele faz aquela prova com o Senhor, coloca lá um novelo de lã de um dia para outro, fala assim: ó, Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, se de um lado, se, se do lado de fora tiver molhado, é o normal, né? E o algodão tiver seco, a lã tiver seca, é porque o Senhor falou comigo. Assim aconteceu no outro dia. Aí ele falou assim: Senhor, eu vou fazer mais um teste. Agora eu quero o contrário, eu quero tudo em volta seco, aí ia ser mais complicado, né? E a lã úmida. E assim aconteceu. Então, Deus, quando chama, ele confirma o chamado dele. E ele não fez errado de fazer isso. Né? Eu não vejo Deus se irando com Gideão por ele fazer essa prova com Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Então nós temos que estar atento para saber quando é a voz de Deus. Né? Eva deu ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus. E aconteceu o que aconteceu. Mas também, se não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui aprendendo teologia. Né? Já estava no propósito do Senhor esta aula de hoje, inclusive na eternidade. Diga-se de passagem. Então ele faz lá uma prova, né? O Senhor falou assim: olha, eu quero que você separe um povo para a batalha. E ele vai naquela visão humana e separa 32 mil homens. 32 mil. O Senhor falou assim: ih, rapaz, é muita gente. Fala para
os medrosos irem embora, os frouxos, os covardes. Aí ele falou: quem for covarde, quem tiver com medo da batalha, vai embora. Aí o que aconteceu? 22.000 pessoas foram embora, ficaram só 10.000. Das 10.000, o Senhor falou: ainda tem muita gente, Gideão. Ainda tem muita gente. Manda o povo beber água. Aquele que beber água igual cão, você separa. Beber água igual cão era um costume, né? As pessoas, na hora de chegar para beber água, abaixar e botar a boca na água, né? Então, o Senhor mandou separar. Os que botassem a boca na água, no rio, era para separar. E aqueles que ficassem em pé e pegassem a água com a mão e pusessem na boca, esses é que deveriam ser separados. Então, mais 9.700 foram embora porque botaram a boca na água e só sobraram 300. E desses 300, né, você vai ver que antes de Gideão ir para a guerra, ele chegou na tenda dos inimigos e o Senhor falou para ele que iria dar vitória para ele, né? E ele chegou na porta da tenda de noite, de alguma forma ele conseguiu chegar na porta da tenda dos inimigos, e ele ouviu alguns soldados conversando, rapaz, um com o outro dentro da tenda, e ele ouvindo do lado de fora. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhava que um pão torrado de cevada ficava rodando em volta do acampamento. Aí o outro colega falou assim: é Gideão. Então ele era um pão de cevada torrado, né? Que interessante. Cevada é algo que não tem valor nenhum, né? É que aqueles 5 pães e 2 peixes do Evangelho de João que foram multiplicados eram pães de cevada, né? Cevada é um alimento bem para pobres, né? Não é igual ao trigo, ele não tem pedigree do trigo. Cevada é um cereal barato. Inclusive os pães que eram feitos de cevada eram chamados de pão dos escravos ou pão dos miseráveis, que era um pão barato. Mas o Senhor usa exatamente as coisas que não são para confundir as que são. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. As coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E assim foi com Gideão. E ele venceu a grande batalha com esses 300, sem usar arma, né? Eles usaram uma trombeta, cada um vaso e uma tocha. Essa foi a arma e eles venceram os amalequitas. Logo depois, então, nós temos a história de Tola e Jair, né, que na página 78. Tola da tribo de Issacar manteve-se em Samir, localidade em algum ponto da região montanhosa de Efraim. Um governo de 23 anos lhe é atribuído. Jair julgou na região gileadita, a leste do Rio Jordão, durante 22 anos. Então, depois desses 22 anos, vem a opressão dos filisteus e dos amonitas novamente. E quem é que agora... É bom que se diga que no começo do livro de Gideão, capítulo 11, de Juízes, a Bíblia diz que ele vai ser expulso de casa. Ele é expulso de casa porque, como nós dissemos aqui, ele era valente e valoroso, um gileadita, porém filho de prostituta. Só que o pai dele, a história que se diz é que o pai dele teve um relacionamento extraconjugal. Ele era casado, mas a mulher não podia ter filhos, ou estava demorando para ter filhos. E ele tinha uma relação extraconjugal com uma prostituta na cidade. E um dia essa prostituta ficou sabendo que estava grávida e era dele. Ele pegou aquela criança, levou para casa, deu para a mulher cuidar. Né? Com certeza sabiam que era prostituta, filho de prostituta, porque a própria Bíblia diz que ele era, porém, filho de prostituta. E ele é expulso de casa exatamente por causa disso, né? Porque ele era um filho bastardo, ele era só filho metade do pai. Que a mulher do pai dele, no caso, a verdadeira, depois começou a ter filhos. Tanto é que o nome dele é Efatá, né? Jefté, porque é aquele que abre, né? Talvez tenha sido a partir dele que a mulher começou a abrir a madre e começou a ter filhos. E o Gileade, então, teve vários filhos depois dele. Quando eles crescem, o Jefté devia estar com uns 20 e poucos anos, já tinha irmãos já com 13, 14, 15, 16, 17. Naquela época era um filho atrás do outro. Eles se reuniram e expulsaram ele de casa, porque você não vai herdar conosco porque você não é filho do nosso pai. E ele vai embora, ele é expulso.
Você sabe que para uma pessoa ser deserdada na família, naquela época, tinha que ter a presença dos juízes da tribo, dos anciãos e dos sacerdotes também, né? Ou de algum representante religioso, um levita, que era para sacramentar e oficializar a questão. Dito isto, ele foi embora de casa, foi expulso, e depois de uns anos, ele saiu de casa e foi morar num lugar chamado Tobi. Tobi. Ele foi morar nos quintos dos infernos, né? Esse lugar, Tobi, é um lugar horrível. Tanto é que a Bíblia diz que se juntou a ele um monte de gente desocupada, um monte de mau caráter. E ele se tornou o chefe deles. Olha só, é uma gangue. Ele foi chefe de gangue. E o que aconteceu? Ele lá nos quintos dos infernos, esse Tobi, e os filisteus e os amonitas, né, os descendentes de Amon, vêm agora para invadir Gileade, a tribo deles lá, né, deles. O Jefté era da tribo de Manassés, né? Aí as pessoas lá da cidade eram muito frouxas, muito medrosas, eram covardes, não tinham a coragem que Jefté tinha. Isso é tão verdade que é o primeiro versículo de apresentação de Jefté, diz que ele era valente e valoroso. Só que ele tinha esse porém, que era filho de prostituta, que não era problema dele, ele não tinha culpa por isso. E ele foi expulso de casa por causa disso. Aí, sabendo lá os seus irmãos, o patriarca, lá, o juiz da, da tribo dele, quem sabe os religiosos, levitas, sacerdotes que estavam lá, toda a tribo tinha, né, representante levita, fizeram uma comitiva e vão até em Tobi, lá nesse quinto dos infernos, para falar com ele. Não vamos esquecer que ele estava acompanhado com uma gangue, né? Eu quero ler para vocês aqui, é bem interessante, capítulo 11, só para justificar o que nós estamos falando, vou ler aqui na Bíblia. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Tem uma versão que diz que o Jefté se tornou o seu maioral, né? Então, eles saíram com ele, em versão que diz que ele era o chefe deles, né? Aí aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel, como está acabando de dizer aqui. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Está vendo aí, meus irmãos? Aquele negócio, aquela velha história, né? Depois que a coisa aperta, aí eles vão lembrar daqueles que eles fizeram injustiça, né? E o Jefté foi alguém injustiçado. Mas a palavra de Deus nos diz que no momento que nos fazem justiça, não é para a gente odiar o nosso inimigo, é para confiar no Senhor. É que o Senhor é aquele que estabelece o rei e é o que tira o rei. É aquele que coloca o juiz e também tira o juiz. Esse é o Deus que nós servimos, né? Se Deus nos chamou para fazer alguma coisa, se Ele tem um propósito para nós, o Senhor não tem plano B. Vou repetir aqui. Essa mensagem aqui chegou agora aqui no meu WhatsApp espiritual para você. Não existe plano B na obra do Senhor. Se Ele disse que vai fazer, ou Ele vai fazer, ou Ele vai fazer. Simples assim. Ah, pastor, mas estão impedindo a obra de Deus na minha vida. Se tiver alguém atrapalhando a obra de Deus na tua vida, meu irmão, ou ele vai te tirar desse lugar e vai fazer o que ele quer, ou ele vai passar por cima de quem está lá. E a coisa vai acontecer.
Eu falo isso com a maior naturalidade, a maior tranquilidade e paz no coração, porque é assim mesmo que existe, tá? Que existe, né? É assim mesmo que acontece, né? Esse fato existe, né? A gente tem visto acontecer. Isso aconteceu com Jefté. E quantos Jeftés hoje não estão passando pelo mesmo processo, né? Foram expulsos simplesmente porque eram bons demais. Mas aí, um dia, vem uma comitiva. E um dia a comitiva vai te visitar aí. Vai chegar o seu dia da comitiva te visitar. Aqueles que te expulsaram são os que vão te receber de novo. Só que agora com honra. Vai ser honra dobrada. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, meu irmão. Recebe essa daí. Bênção de Jeová. Depois nós temos o nono juiz. Gostaria muito de falar mais de Jefté, né? A questão depois que ele vence lá os amonitas, ele faz um propósito impensado antes da batalha. Ele fala: Senhor, se o Senhor me der essa vitória, quando eu chegar em casa para me alegrar com a minha família, o primeiro que aparecer da minha casa em meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício a ti. Ele jamais achava que quem fosse sair da casa dele na hora da volta da batalha seria a filha dele, né? Ele achava que seria um cordeiro, um animal que poderia ser usado para sacrifício, né? Se fosse um jumento, não pode ser sacrificar jumento, mas ele acreditava que poderia ser um criador de ovelhas, de cabrito, de boi. Então, o primeiro animal que saísse, ele ia oferecer. Mas, pobre Jefté, o primeiro ser que sai da casa dele em direção a ele é a filha dele, a única filha. Aí tem um dilema que será que ofereceu? Será que não? Aí a Bíblia diz que ela foi chorar a virgindade dela e por isso que até hoje elas choram as virgindades da filha de Jefté. Alguns dizem que ela foi chorar a virgindade e o sacrifício foi ela nunca se casar e dar herdeiros para Jefté. Eu, particularmente, acredito nisso. Eu não acredito que ele vai oferecer sacrifício humano, porque o Deus não recebe sacrifício humano. Mas outros são mais fundamentalistas. Não, está escrito que ele ofereceu e assim foi. Realmente está escrito. E ele fez cumprir. Né? Agora, eu acredito que os sacerdotes lá também não iam aceitar isso, né? Porque quem oferece sacrifício é sacerdote. Jefté não podia fazer sacrifício. Não estamos vivendo na época dos patriarcas, né? Se fosse da época de Abraão, Isaac, Jacó, de Jó, ele poderia ter sacrificado a própria filha, porque é a época dos patriarcas, eles ofereciam sacrifícios. Mas quem oferecia sacrifício nessa época eram os sacerdotes. Jefté era de Manassés, ele não era levita. Né? Então, eu, particularmente, acredito que os sacerdotes, em sã consciência, jamais aceitaria o sacrifício da filha no altar, né? Mas como Israel estava num processo de degradação moral grande também, pode ter acontecido. É um caso que a gente nunca vai saber. Né? Mas de um jeito ou de outro, eu creio que a filha de Jafté, o Senhor tem guardado essa moça de alguma forma. De alguma forma, está no coração de Deus essa mulher. Depois, então, nós temos o nono juiz, que é Ibsam, julgou Israel por 7 anos. E a menção de que tinha 30 filhas indica sua posição de riqueza e influência em Belém. E pode ser esta a tão conhecida Belém de Judá, onde nasceu Jesus, né? Ou então uma aldeia de Zebulon, também chamada Belém. Depois nós temos Elon, declaradamente jogou durante 10 anos a Israel. A Jalon, na terra de Zebulon, era o seu lugar e o lugar onde serviu ao seu povo. Depois nós temos Abdon, que é da tribo de Efraim, próximo juiz da lista, viveu em Efraim, estando em posição financeira capaz de fornecer asnos e 70 membros da sua família. Abdon deve ter sido homem de grande riqueza e forte influência em sua região. Ele julgou Israel por cerca de 8 anos. Depois nós temos o 12º, que é o famoso e o polêmico Sansão. Né? Sansão era um moço que foi oferecido ao Senhor, ao nazireado, desde o ventre, né? Então, foi uma ordem de Deus, inclusive, esse nazireado. Não foi a mãe que ofereceu, né? O anjo apareceu já dizendo que seria assim. E o Sansão é uma figura enigmática, porque
tudo que ele não podia fazer, tudo que era restrito ele fazia, tudo que era indevido, era abominável ele fazer como nazireu, ele fez. Mas é um homem que Deus usava, né? Inclusive, apesar de tudo, tem aquela questão polêmica no final da sua vida, que ele segurou as duas colunas, pediu para que Deus matasse aqueles inimigos. Alguns dizem que foi um suicídio, né? Ele não pediu, ele não se matou. Talvez ele pensasse que não morreria naquele ato lá, não sei. Mas é diferente suicídio de martírio, né? Ele foi um herói. Tanto é que ele está lá no livro dos heróis, de Hebreus capítulo 11. Eu acredito que se ele tivesse cometido suicídio, algo que é condenável lá em Gênesis capítulo 9, Deus requererá o sangue do sangue, o sangue da mão do homem, né? O sangue derramado do homem, da mão do homem. Isso é abominável diante de Deus, suicídio. Ah, tadinho, aí passou problema e se matou. Olha, se não foi suicídio, problema psiquiátrico, que a pessoa não tinha o controle das suas faculdades mentais, isso aí eu tenho certeza que Deus perdoa, mas uma pessoa que está consciente, que ela premedita o suicídio, deixa a cartinha escrita, olha, pela Bíblia, isso não tem escapatória, não tem perdão isso. Isso só quem tem direito de tirar a vida do ser humano é o próprio Deus, é aquele que dá a vida. Tanto é que a vida é algo tão inestimável, não tem preço, que só outra vida para pagar a vida. Por isso que Jesus deu a vida dele para comprar a minha. Morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele. Assim. Então Sansão foi uma figura enigmática, emblemática também. Né? Um homem que deitou com prostituta, um homem que tocou em defunto, naquele leão, tirou o mel do leão, comeu aquela coisa. Jamais, ele não podia nem chegar perto daquele leão, quando mais, né? O leão morto, no caso, né? Ele matou o leão, força descomunal, deve ter pego na boca do leão, deve ter rasgado o leão no meio. O Espírito do Senhor veio sobre ele, né? Arrancou o portão da cidade de Gaza, portão, meu irmão, ia ter no mínimo umas 3 toneladas aquele portão. Portão de uma cidade. Ele subiu um monte com aquele portão na cabeça. Não tem explicação um poder sobrenatural desse. Né? Amarrar raposas no rabo uma da outra, dezenas delas, né, para botar fogo na seara dos filisteus. Isso é um poder sobrenatural. Derrubar um pilar de um templo e matar milhares de pessoas, né? E matou ele mais na morte do que em toda a sua vida. Uma queixada de jumento fresca matar 1000 inimigos. Então, é um poder sobrenatural. Né? E quando a gente lê Juízes, capítulo 16, para mim, ao meu ver, né, com todo respeito ao contraditório, mas capítulo 16, versículo 22, depois de tudo que ele fez, quando o prenderam, ele foi traído por Dalila, né? Foi, cegaram ele, botaram corrente nas mãos dele, nos pés dele, levaram ele para a cidade de Gaza, né? Tem até uma sequência de coisas que fizeram com ele aqui no versículo 21, né? Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e ele girava em volta de um moinho. Irmãos, preste atenção só, isso aqui é uma sequência de degraus de descida na vida espiritual de alguém. O que aconteceu com Sansão acontece com qualquer um que sai da presença do Senhor. Uma pessoa que é um pecador, quanto mais, sabe que está fazendo a coisa errada, que Deus não quer esse tipo de atitude, não quer que ele siga nesse tipo de caminho, que é se distanciar do Senhor, ele vai exatamente descer. Imagine uma escada de descida, de afastamento da presença do Senhor. Então os filisteus pegaram nele. É o que acontece com a pessoa que sai da presença do Senhor. O inimigo vem e pega ele. Pega, se apodera dele, tira dele a liberdade. Depois, arrancar os olhos dele, de Sansão. A pessoa sem Deus, ela fica cega. Ela perde a visão espiritual. Terceira coisa que fizeram com Sansão,
fizeram descer a cidade de Gaza. A palavra Gaza significa cabrito. Cabrito. Cabrito é uma coisa, ovelha é outra. A pessoa que sai da presença do Senhor, ela é pega pelo inimigo, ela perde a visão e ela muda a natureza. Ela deixa de ser ovelha, ela vira cabrito. Cabrito come tudo que não presta. Depois, amarraram com cadeias de bronze. Bronze é a mistura de estanho com latão. O bronze, depois que de um tempo, se você não limpar, ele cria uma crosta verde chamada zinhavre. Aquilo é venenoso. Existe panela de bronze, tacho de cobre também, que tem essa mesma substância, né? Porque bronze é mistura de cobre com estanho. Se você não limpar bem aquilo, aquela coisa verde com limão ou com vinagre, né? Que limpa o ácido para tirar aquilo, a pessoa que comer, se fizer comida com aquele azinhavre verde, a pessoa morre. Então, é veneno aquilo. E não é o que acontece com a pessoa que sai da presença do Senhor. O inimigo pega nele, perde a visão, muda a natureza e ele fica envenenado. Os olhos são envenenados, a mente é envenenada, a língua é envenenada, as mãos são envenenadas, os pés começam a andar por caminhos envenenados. Olha que coisa horrível. E o último estágio, e girava ele um moinho de cárcere. Tinha um burro ou um cavalo que ficava lá no porão girando um moinho. Eles tiraram o burro e colocaram o Sansão no lugar do burro. E a vida dele agora ficou uma vida de ficar rodando, 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 sem chegar a lugar nenhum. E não é isso que acontece com a pessoa que sai da presença do caminho do Senhor. O inimigo pega nele, tira a visão, muda a natureza dele, envenena ele e coloca ele numa vida sem sentido, que é rodar, rodar, rodar e nunca chegar a lugar algum. Mais o versículo 22, que é a cereja do bolo, que diz assim: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Graças a Deus por isso. A força de Sansão não estava no cabelo. O cabelo é só um símbolo. A força de Sansão estava na sua obediência a Deus. Claro que o cabelo representava isso. Então, quando o cabelo começa a crescer, eu não sei o que passou na cabeça de Sansão nesse tempo. Não sabemos quanto tempo ele ficou rodando ali embaixo, naquele moinho, substituindo um cavalo ou um burro. Eu acredito que Deus tem planos muito maiores para mim e para você do que ficar rodando, rodando, rodando sem chegar a lugar nenhum. Eu não quero substituir cavalo nem jumento em lugar de moinho nenhum desse da vida, da minha existência. Mas Sansão deve ter chegado num denominador aqui, uma solução, uma conclusão, melhor dizendo, chegou a uma conclusão de que era melhor obedecer a Deus, né? E o cabelo começou a crescer, isso significa, fala de muitas coisas que devem ter acontecido na cabeça de Sansão, né? O cabelo começou a crescer, promessa que Deus tinha feito, os propósitos de Deus começam a crescer, né? Começa a voltar ao que era antes. E aí ele matou na sua morte muito mais pessoas do que ele matou em toda a sua vida. E a conclusão do livro de Juízes, né? Nós vamos falar, eu falei no início da aula aqui, que o capítulo 17, 18, 19, 20, né, até o último capítulo do livro de Juízes, que é o capítulo 21, são fatos que aconteceram, estão inseridos dentro desses 350 anos do livro de Juízes. Vai falar do templo de Mica, que foi um camarada aí que mostra aí como é que havia o sincretismo religioso em Israel, um camarada que cria um sistema religioso para ele rouba o dinheiro da mãe, a mãe joga a praga o dia inteiro em quem tinha roubado, ele não se acusa que tinha sido ele, até que um dia ele, cansado de ouvir tanta maldição, e a mãe praguejando com as pragas dos deuses cananeus, né? E provavelmente era uma família de judeus, porque pela fala da mãe, né? Depois que ele confessa, mãe, a senhora está praguejando aí o ladrão das suas 1.100 moedas de ouro, quem roubou foi eu. Aí a mãe, querendo tirar a maldição, ela fala que Deus abençoe meu filho ladrão, né? Algo parecido com isso. Então, pega aquele dinheiro, uma parte ela faz um deus de barro e uma estátua fundida, e esse Mica, cujo nome significa aquele que se parece com Deus, ele faz um sistema, fabrica, constrói, erege ali um sistema religioso, forma uma religião, consagra o filho a sacerdote,
Daqui a pouco bate na porta dele um levita que estava perdido, procurando boa vida, e ele consagra esse rapaz também para o templo. Pronto, estava perfeito, né? E é uma desgraça atrás de outra, né? Mas enfim, nós vamos ver então que logo depois do livro de Juízes, a partir do versículo 21, entra o livro de Ruth, Ruth capítulo 1. O livro dos Juízes é o 7º livro da Bíblia e o livro de Ruth é o 8º. O número 8 na Bíblia, na numerologia bíblica, quando vocês estudarem tipologia, vocês vão ver que o número 8 fala de recomeços, fala de transição. Então, exatamente o livro de Ruth, ela vai ser a bisavó do Davi, vai ser rei de Israel, né? Ela vai ser bisavó de Davi. Então, o livro de Ruth, é o 8º livro, é o livro dos recomeços. Então, vai encerrar uma fase, que é a fase dos juízes, e vai começar uma nova, vai ter um novo recomeço através de Saul, né, que é rei, depois vem Davi, e daí sucessivamente vai vindo Roboão, Jeroboão, e vai adiante, né, até que Israel vai ser levado cativo lá para a Babilônia. Então, alguns não aceitam que colocar Samuel como juiz, porque ele não está no livro dos juízes. Mas quando Samuel era pequeno, ele foi levado para a casa de Eli. Eli, ele era sacerdote e juiz. Nessa época, a arca ficava em Siló. Né? Essa arca ficava, desde a época de Josué, essa arca ficou em Siló. Era tipo um lugar onde a arca ficou. A arca que representava ali a presença do Senhor, né? Não era templo, tá? Quem vai construir o templo é Salomão. Mas era um lugar, até Davi depois vai querer construir o templo, né? Ele falou, eu não queria, eu fico chateado, porque eu estou morando numa casa confortável, né? E a arca do Senhor está debaixo dessa tenda, né? Ia fazer um lugar, falando com Natã, mas quem vai construir o templo é Salomão. Davi vai ajudar a angariar o material para a construção. Então, só para deixar fixo, né, que o Eli, ele era um sacerdote e era também um juiz. Só que ele era um péssimo pai permissivo. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, faziam o que queriam, se prostituíam na porta do tabernáculo. E Samuel foi levado por Ana, ali com uns 3, 4 anos, assim que desmamou, para ser criado por Eli, um velho com mais de 90 anos, imagine. E a gente fica imaginando, né, irmãos, pensando como que uma criança, a criança ela precisa de referências para crescer bem, crescer um bom cidadão, um bom servo do Senhor. E quais eram as referências de Samuel no tabernáculo de Siló? Um pai permissivo, já estava cego, deixava os filhos fazerem o que queria, e os 2 filhos que eram 2 abomináveis. Mas nosso Deus é tão bom que, contrariando aquela famosa máxima de Max Weber, famoso sociólogo, que diz que o homem é fruto do meio, a gente vai ver que, embora os 2 fossem perversos, né, o filho de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que Deus queria matar os 2 e matou mesmo. Mas logo em seguida Deus fala assim, e Samuel crescia em graça na presença dos homens e de Deus. Então, o Senhor permitiu que o bem fosse construído na vida de Samuel, embora convivesse num ambiente maligno. Então, irmãos, essa máxima aí, essa ideologia que está querendo nos colocar pensamentos contrários goela abaixo, diz que nós somos frutos do meio e outras coisas mais, meu corpo, minhas regras, aquela mesma coisa lá do Juízes capítulo 25, né? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que... É a mesma época que vivemos hoje. Parece até que o livro de Juízes foi escrito hoje de manhã. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma e possamos aplicar todos esses erros que essas pessoas cometeram e os acertos venhamos a praticar nas nossas vidas para que não venhamos a enveredar pelo mesmo caminho que eles. Tá? Então, ele foi o penúltimo juiz, que era sacerdote. Depois nós temos Samuel, que era filho de Eucana, que era também um descendente de Coate, que está no primeiro livro das Crônicas 6, 27. Ele era descendente de Levita. Você sabe que os levitas eram compostos de 3 famílias.
Coate, Merari e Gerson, né? Os gersonitas, meraritas e coatitas. Os coatitas, inclusive, lá no livro de Números, eram aqueles que carregavam a arca no ombro. Os gersonitas e os meraritas carregavam as peças do tabernáculo em carros de boi, mas os coatitas carregavam no ombro. Era para machucar mesmo. Então, fazer a obra do Senhor não é coisa fácil, não. E Samuel era da descendente dessa tribo dos coatitas, porque o pai dele, o Eucana, era um coatita, ok? E Samuel não foi só juiz, mas ele foi também juiz, profeta e sacerdote. Tá? Então ele foi profeta, um juiz, profeta e sacerdote. Então, enquanto Samuel ainda era jovem em Siló, o sumo sacerdote era Eli, um descendente de Itamar, como sugerido pelo fato de mais tarde o sacerdote da linhagem de Eli ter sido tomado e entregue a Zadok, um descendente de Eleazar. Bem, amados irmãos, então aqui nós chegamos no final da nossa missão, né? A presença dos filisteus nos primeiros anos do juizado de Samuel deve ser associada aos 40 anos de opressão mencionado em Juízes 13:1. Foi Samuel quem finalmente liquidou os filisteus e permitiu que Israel obtivesse novamente seu antigo território. A opressão de 40 anos havia chegado ao fim. A referência à paz com os amorreus, está lá em 1 Samuel 7,14, significa que a vitória de Samuel sobre os filisteus ocasionou um período de paz e tranquilidade entre as populações nativas da região montanhosa. Este feito Samuel marcou como juiz o último dos líderes carismáticos que começa com Otniel. Entretanto, até mesmo a jurisdição de Samuel foi limitada, pois o seu círculo jurisdicional ia de Betel a Gilgal, desde a Mispa, uma área que não ultrapassava 32 quilômetros de extensão. E com Samuel, chega-se ao fim da era dos juízes. Agora se estava abrindo o caminho para a monarquia, pois dentro de 35 anos, Samuel presidiria a coroação do primeiro rei de Israel, Saul. Você sabe que Deus não queria que Israel tivesse reis, não é? Mas, lá em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor já tinha profetizado que haveria rei Israel. Eu sabia que um dia eles iam querer ter reis como as outras nações. E 35 anos depois que Samuel começou o seu papel de líder, juiz, não é? O que acontece? O povo não queria mais ter Samuel como juiz. E eles disseram: olha, Samuel, você é muito gente boa, mas nós queremos um rei como as outras nações. E Samuel ficou triste, né? Ficou lá no canto, poxa, querem mais. Aí o Senhor fala com ele: Samuel, por que você está triste? Não foi a você que eles rejeitaram a mim. Mas eles vão ver só o que é bom, se vai ser bom para eles ter rei. Aí nós sabemos, aí o período dos reis vai ser um período muito tenso e intenso, né, da história de Israel, e vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza que o próximo professor que vai ministrar essa matéria vai trazer com bastante propriedade e conhecimento essa fase tão importante da história de Israel. Nós não conhecemos a história de Israel, irmãos, vai ficar uma lacuna na nossa vida ministerial. Nós precisamos ter conhecimento, que faz parte do alicerce, conhecimento desse povo que foi chamado a vitrine de Deus, né? Ao qual Jesus veio para eles, né? Veio para os que eram seus, que eram judeus, mas os seus não receberam. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, eu e você, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, estamos de parabéns, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e que o Senhor abençoe Israel, salve aquele povo, salve também os árabes, né? Os que estão lá, os palestinos, também são descendentes de Ismael, né? Parte da promessa lá de Abraão, né? Teve 12 tribos lá com Ismael, o Senhor também promessa com. Ok? Não vamos nos esquecer do trabalho que eu passei para vocês. Vocês vão fazer ali a relação dos juízes com as características que mais chamaram a atenção na vida de cada um deles. Pode fazer de Otniel até Samuel. Okay? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los a cada dia
essa chamada gloriosa que é fazer a obra de Deus. Bom, aqui um abraço do pastor Taranto, todos os alunos da ETAD e aqueles que ETEAD, né? E aqueles que estarão também assistindo no nosso canal do YouTube. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.